Ela só queria trabalhar em paz, mas acabou sendo humilhada na frente de todos. E quando ninguém fez nada, um único homem decidiu se levantar. Foi assim que tudo começou para Helena. Entre planilhas, silêncios e injustiças, ela encontrou alguém que parecia comum demais, mas que escondia um segredo capaz de mudar tudo. O que ela não imaginava é que aquele colega tranquilo era, na verdade, o homem mais poderoso daquela empresa, e que, ao defendê-la, ele também mudaria completamente o destino dos dois. Agora me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo? Gosto de saber até onde essa história está chegando. O som constante dos teclados preenchia o escritório amplo, iluminado por luzes frias que deixavam tudo com um ar distante, quase sem vida. Era o tipo de ambiente onde sentimentos pareciam não ter espaço, onde cada pessoa estava ali apenas para cumprir metas, bater horários e evitar chamar atenção. Helena, porém, estava completamente concentrada na tela à sua frente. Pela terceira vez, revisava a mesma planilha, tentando entender onde estava o erro que simplesmente não fazia sentido. Ela franziu levemente a testa, murmurando quase sem perceber: "Isso não pode estar certo." Foi então que uma voz suave surgiu ao seu lado, com um leve tom de diversão. "Talvez você esteja olhando demais e pensando de menos." Helena levantou os olhos e encontrou Jonathan, encostado na divisória, segurando uma caneca de café com aquele meio sorriso que parecia sempre escondendo alguma coisa. Ele não se encaixava naquele lugar. Enquanto todos seguiam um padrão rígido, ele parecia leve, natural, como se não levasse o peso daquele ambiente nas costas. "Ah, claro", respondeu ela, cruzando os braços com um leve sarcasmo. "Porque você resolveria isso em 2 minutos, né? 1 minuto e meio, para ser justo." Ela tentou manter a postura séria, mas um pequeno sorriso escapou. "Então prova." Jonathan se aproximou, deixando a caneca sobre a mesa dela. O movimento foi simples, mas a proximidade trouxe junto um perfume leve, amadeirado, que Helena percebeu sem querer. Ele se inclinou ao lado dela, observando a tela com atenção. "Aqui", disse, apontando com calma. "Essa célula está puxando um valor antigo." Helena imediatamente negou com a cabeça. "Não tá." "Tá sim." Com alguns cliques rápidos, ele ajustou a fórmula e em segundos o resultado apareceu correto, fechado, perfeito. Helena ficou em silêncio por um instante. Surpresa. "Ok. Talvez você tenha levado 2 minutos." Jonathan soltou uma leve risada. "Eu estava sendo humilde." Ela balançou a cabeça, agora sorrindo de verdade. Havia algo nele que quebrava completamente o peso daquele lugar, como se ao redor dele tudo ficasse mais leve, mais humano. "Obrigada", disse ela com a voz mais suave. "Sempre." Os olhos dos dois se encontraram, e por um segundo o mundo ao redor pareceu desaparecer. Nenhum dos dois desviou imediatamente, como se aquele pequeno momento tivesse um significado que nenhum deles conseguia explicar. Até que uma voz cortou o ambiente de forma brusca. "Helena!" O impacto foi imediato. Os dois olharam na direção da voz, e lá estava Maria, caminhando com seus saltos firmes, postura impecável e um olhar afiado que parecia sempre pronto para julgar. Ela se aproximou com autoridade, como se aquele espaço fosse dela. "Você acha que está sendo paga para conversar?" disse, cruzando os braços. O clima mudou na hora. Helena se ajeitou na cadeira, tentando manter a calma. "Eu estava resolvendo um erro no sistema." "Com a ajuda dele?" Maria lançou um olhar rápido e carregado de desprezo para Jonathan. "Interessante." Jonathan permaneceu em silêncio, observando. "O problema já foi resolvido", afirmou Helena firme. Maria sorriu, mas era um sorriso frio. "Espero que resolva também o seu problema de produtividade. Porque, pelo que eu vejo, você está sempre atrasada." Helena sentiu o rosto esquentar, mas não recuou. "Eu entreguei todos os relatórios essa semana, com atraso." O silêncio ao redor começou a pesar. Algumas pessoas fingiam trabalhar, mas claramente estavam prestando atenção. Foi então que Jonathan deu um passo à frente. "Ela não está atrasada. Eu vi os horários de entrega." Maria virou o rosto lentamente para ele, analisando-o, e soltou uma pequena risada. "E desde quando você virou fiscal de desempenho?" Jonathan manteve a calma, o olhar firme. "Desde que vejo injustiça acontecendo." O ar pareceu congelar. Maria estreitou os olhos, claramente irritada.
Cuidado com o tom. Você não tem cargo aqui para se meter onde não é chamado. Jonathan não recuou. E você não tem direito de humilhar ninguém. O silêncio agora era pesado, quase sufocante. Helena sentiu o coração acelerar. Aquilo estava passando do limite. Maria se aproximou ainda mais, olhando Jonathan de cima a baixo. Funcionários irrelevantes costumam falar demais. Jonathan apenas a observou. E então sorriu de leve. Um sorriso discreto, mas estranho. Como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. E foi nesse momento que Helena sentiu um leve arrepio. Porque, de repente, Jonathan não parecia tão simples quanto aparentava. Depois daquele confronto, o clima no escritório nunca mais voltou completamente ao normal. Mesmo com o passar das horas, ainda havia uma tensão silenciosa no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. Helena tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente insistia em voltar para aquela cena. Jonathan enfrentando Maria, sem hesitar, sem medo. Aquilo não era comum. Você vai acabar furando a tela desse jeito. A voz dele surgiu novamente, leve, quase divertida. Ela levantou o olhar. Você sempre aparece assim do nada? Só quando você está pensando demais. Helena soltou um pequeno suspiro. Você não devia ter feito aquilo. Jonathan inclinou levemente a cabeça. Aquilo o quê? Me defender. Maria não esquece esse tipo de coisa. Ele deu de ombros como se não fosse nada. Problema dela. Helena balançou a cabeça. Não, problema nosso. Ela pode te prejudicar. Jonathan a observou com mais atenção dessa vez. Você se preocupa comigo? A pergunta veio simples, mas carregada de significado. Helena hesitou por um instante. Eu só... Não acho justo você se meter em problema por minha causa. Um leve sorriso apareceu no rosto dele. Então não é preocupação. É consciência tranquila. Para com isso. Ela tentou disfarçar, mas o sorriso escapou, e ele percebeu. Relaxa, disse ele, encostando na mesa dela. Eu sei me cuidar. O olhar de Helena suavizou. É o que todo mundo acha, até dar errado. Havia verdade ali, experiência. Jonathan percebeu, e por um breve momento, o jeito leve dele deu espaço para algo mais profundo. Nem tudo dá errado, Helena. O nome dela, dito por ele, soou diferente. Mais próximo, mais íntimo. Ela desviou o olhar um pouco desconcertada. Você é estranho, sabia? Já me disseram. Mas não de um jeito ruim. Ele sorriu. Isso é um elogio? Talvez. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Pelo contrário, era leve, quase agradável. Então Jonathan quebrou o momento. Quer tomar um café depois do trabalho? Ele tentou parecer casual, mas havia algo ali. Intenção. Clara. Helena hesitou. Não porque não queria, mas porque queria mais do que deveria. Eu não sei. É só um café. Eu prometo não arrumar mais confusão. Ela riu. Isso não ajuda. Então eu prometo piorar a situação. Ela olhou para ele. E dessa vez não conseguiu segurar o sorriso. Tá bom. Um café. Jonathan assentiu satisfeito. Às 18 horas, ele pegou a caneca e começou a se afastar, mas antes de sair completamente, virou-se mais uma vez. Helena! Oi? Você merece ser defendida. Ela não respondeu. Ficou apenas olhando enquanto ele se afastava. E pela primeira vez desde que começou naquele emprego, sentiu que talvez não estivesse tão sozinha. Do outro lado do escritório, Maria observava tudo em silêncio. Cada olhar, cada sorriso, cada detalhe. Seus dedos se fecharam lentamente sobre a mesa, e sua expressão endureceu. Ela não tinha gostado do que viu. Nem um pouco. Isso não vai ficar assim, murmurou quase imperceptível. E naquele momento algo ficou claro. Maria já estava planejando o próximo passo. O relógio marcava quase 6 da tarde, quando o escritório começou a esvaziar lentamente. O som dos teclados foi diminuindo, as cadeiras sendo empurradas para trás, conversas baixas surgindo aqui e ali, até que, pouco a pouco, o ambiente rígido deu lugar a um fim de expediente mais leve. Helena ainda estava sentada, terminando de organizar alguns arquivos, mas a verdade é que sua atenção já não estava mais ali há algum tempo. Ela olhou de relance para o canto do escritório. Jonathan não estava mais na mesa. Um pequeno aperto surgiu no peito, inesperado. Talvez ele tivesse desistido. Talvez fosse só algo dito no impulso. Ela respirou fundo.
tentando afastar o pensamento. Mas no exato momento em que desligava o computador, achei que você ia fugir. A voz veio atrás dela. Helena se virou rapidamente. Jonathan estava ali, sem pressa, com as mãos no bolso e aquele mesmo olhar tranquilo de sempre. Ela soltou um leve suspiro, quase imperceptível. Eu não fujo. Ainda bem, respondeu ele, porque eu já estava quase indo te procurar. Ela pegou a bolsa, tentando parecer mais tranquila do que realmente estava. Vamos então, antes que você arrume outra confusão. Prometo tentar me comportar. Os dois saíram juntos, lado a lado. E pela primeira vez, Helena percebeu como aquilo parecia natural, como se já tivessem feito aquilo antes. Do lado de fora, o ar estava mais quente, contrastando com o frio artificial do escritório. A cidade seguia viva, barulhenta, cheia de movimento. Jonathan indicou um café na esquina. Era simples, aconchegante, com luzes mais amareladas, e um cheiro suave de café recém-passado que tornava tudo mais confortável. Nada luxuoso, nada exagerado, mas, de alguma forma, perfeito. Eles se sentaram próximos à janela. Por um instante, nenhum dos dois falou, e, curiosamente, não foi estranho. Então, começou Helena apoiando o queixo na mão. Você sempre sai por aí defendendo pessoas no trabalho? Jonathan deu um pequeno sorriso. Só quando elas merecem. E como você decide isso? Ele a olhou diretamente. Eu observo. O jeito como ele disse aquilo fez Helena sentir um leve arrepio. E o que você observou em mim? Jonathan demorou um segundo antes de responder. Que você aguenta mais do que deveria. A resposta veio simples, mas certeira. Helena desviou o olhar por um instante. Você não me conhece. Talvez não. Mas sei reconhecer quando alguém está sendo tratado de forma injusta. Ela respirou fundo, tentando mudar um pouco o rumo da conversa. E você? Perguntou. Nunca vi você falar muito sobre você. Não tem muito o que falar. Duvido. Ele sorriu de lado. Eu trabalho, tomo café e aparentemente me meto em problemas. Ela riu. Péssimo resumo. Funciona. Helena o observou com mais atenção dessa vez. Havia algo nele. Algo que não se encaixava. Não era só a confiança. Era a forma como ele parecia sempre no controle, mesmo quando não deveria. Você não parece alguém que deveria estar naquele escritório, disse ela sem pensar. Jonathan arqueou levemente a sobrancelha. E eu deveria estar onde? Ela hesitou. Não sei, mas não ali. Ele sustentou o olhar dela por alguns segundos e então desviou pegando a xícara de café. Às vezes as coisas não são o que parecem. A frase ficou no ar. Carregada, Helena percebeu. Mas antes que pudesse insistir, o celular dela vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de Maria. O coração de Helena apertou na hora. Ela abriu. Você esqueceu de finalizar o relatório. Espero isso pronto amanhã cedo. Helena franziu a testa. Não é possível. O que foi? Perguntou Jonathan. Eu entreguei esse relatório hoje de manhã. Jonathan estendeu a mão. Posso ver? Ela mostrou a mensagem. Ele leu com calma. E então um leve sorriso surgiu. Mas não era um sorriso leve. Era diferente. Quase calculado. Parece que alguém não gostou de te ver feliz. Helena suspirou. Ela vai implicar comigo por causa de hoje. Jonathan apoiou o cotovelo na mesa. Deixa comigo. Ela o encarou imediatamente. Não, você já se meteu demais. Ainda nem comecei. O tom dele foi tranquilo, mas firme. E pela primeira vez, Helena teve a sensação de que aquilo tudo estava apenas começando. Na manhã seguinte, o clima no escritório parecia mais tenso do que o normal. Helena chegou mais cedo, determinada a evitar qualquer problema. Assim que se sentou, abriu o sistema para revisar o tal relatório que Maria havia mencionado. Mas o que ela encontrou fez seu estômago gelar. O arquivo estava alterado. Dados errados. Informações incompletas. Aquilo não era o que ela tinha enviado. Não. Ela começou a revisar rapidamente, tentando entender o que tinha acontecido. Mas nada fazia sentido. Foi então que a voz de Maria ecoou pelo escritório. Helena, na minha sala, agora. Algumas pessoas levantaram o olhar discretamente. Helena sentiu o coração acelerar, mas se levantou. Cada passo até a sala de Maria parecia mais pesado. Ela entrou.
Maria estava em pé com uma pasta nas mãos. Pode me explicar o que é isso? Perguntou, jogando os papéis sobre a mesa. Helena se aproximou, olhando. Era o relatório. Alterado. Isso não foi o que eu entreguei. Maria cruzou os braços. Então agora o sistema altera sozinho? Alguém mexeu nisso. Claro, disse Maria com ironia. Sempre tem um culpado invisível. Helena respirou fundo, tentando manter a calma. Eu posso provar. O horário de envio, já verifiquei. Interrompeu Maria. E o que consta é isso aqui. Um trabalho mal feito. O golpe foi direto, sem espaço para defesa. Isso não é justo. Justo? Maria riu. Justo é você aprender a trabalhar direito. O silêncio pesou. Helena sentiu a humilhação subir como um calor no rosto. Eu não vou assumir um erro que não cometi. Maria se aproximou lentamente. Então talvez você não devesse estar aqui. A ameaça ficou clara, direta. Foi nesse momento que a porta se abriu. Sem aviso, Jonathan entrou. O olhar dele percorreu rapidamente a sala, parando em Helena. Depois em Maria. Que coincidência, disse Maria com um sorriso frio. O defensor chegou. Jonathan ignorou o tom. O que está acontecendo? Sua amiga entregou um relatório completamente errado, respondeu Maria, e agora está tentando se esquivar. Jonathan caminhou até a mesa, pegando os papéis com calma. Ele analisou por alguns segundos. E então, isso aqui foi alterado. A afirmação veio tranquila, segura. Maria cruzou os braços. Com base em que você diz isso? Jonathan levantou os olhos. Porque eu revisei esse relatório ontem com ela. O silêncio caiu na sala. Pesado. Maria estreitou o olhar. Você está insinuando o quê? Jonathan colocou os papéis de volta sobre a mesa, com precisão. Que alguém mexeu nesses dados depois da entrega. E você tem alguma prova? Desafiou Maria. Jonathan deu um pequeno sorriso. Dessa vez, mais evidente. Tenho. Helena virou o rosto imediatamente para ele, surpresa. Maria manteve a postura, mas seus olhos vacilaram por um segundo. E foi o suficiente. Porque naquele instante, algo mudou completamente. E pela primeira vez, Maria não parecia tão no controle assim. O silêncio dentro da sala era denso, quase palpável. Helena sentia o próprio coração bater mais rápido, enquanto seus olhos permaneciam fixos em Jonathan. Ele parecia tranquilo demais, como se já soubesse exatamente o que estava fazendo. Você disse que tem prova, falou Maria, cruzando os braços tentando sustentar a autoridade. Então mostre. Jonathan não respondeu imediatamente. Apenas levou a mão ao bolso, pegou o celular e deslizou a tela com calma, como se cada segundo ali fosse calculado. O sistema da empresa registra todas as alterações feitas em arquivos, disse ele com a voz firme, porém controlada. Inclusive quem fez e em qual horário. Helena prendeu a respiração. Maria não se moveu, mas seu olhar endureceu. Jonathan girou o celular e colocou sobre a mesa, virado para Maria. Aqui. Maria hesitou por um breve segundo antes de olhar, e foi nesse pequeno instante que Helena percebeu. Algo estava errado, muito errado. Os olhos de Maria percorreram a tela, e pela primeira vez desde que Helena a conhecia, a confiança dela vacilou, quase imperceptível, mas suficiente. Isso não prova nada, disse Maria rápido demais. Pode ser manipulado. Jonathan ergueu levemente as sobrancelhas. Pode. Mas nesse caso, não foi. O silêncio voltou, mais pesado ainda. Helena sentiu uma mistura de alívio e incredulidade. Quem alterou o arquivo? Perguntou ela, quase em um sussurro. Jonathan olhou diretamente para Maria antes de responder. O acesso veio de um usuário administrativo. Maria riu, tentando recuperar o controle. E você está insinuando que fui eu? Jonathan inclinou levemente a cabeça. Eu não preciso insinuar nada. Os registros falam por si. Maria deu um passo à frente. Você está ultrapassando todos os limites. Não. Respondeu ele com calma. Só estou corrigindo uma injustiça. A tensão na sala parecia prestes a explodir. Helena observava tudo em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo. Jonathan não parecia apenas alguém tentando ajudar. Ele parecia alguém acostumado a estar no controle. Isso não vai ficar assim, disse Maria, com a voz mais baixa, mas carregada de ameaça. Eu vou levar isso para a diretoria. Jonathan sustentou o olhar dela. E então?
Sorriu. Mas dessa vez não havia leveza naquele sorriso. Ótimo. Uma única palavra. Simples, mas que fez o estômago de Maria apertar. Porque, de alguma forma, parecia que era exatamente isso que ele queria. A notícia se espalhou pelo escritório em questão de minutos. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido dentro da sala. Mas todos perceberam quando Helena saiu ao lado de Jonathan e Maria ficou para trás, visivelmente irritada. Os olhares começaram. Os cochichos também. Helena sentia o peso daquilo tudo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela estava diferente. Pela primeira vez, ela não se sentia pequena. Você tá bem? Perguntou Jonathan, enquanto caminhavam de volta para as mesas. Ela assentiu levemente. Tô só tentando entender como você conseguiu isso. Ele deu de ombros. Eu presto atenção nas coisas. Não é só isso, disse ela, parando e olhando diretamente para ele. Você sabia exatamente o que fazer. Jonathan sustentou o olhar dela por um momento. Talvez eu só não goste de ver você sendo tratada daquela forma. A resposta veio simples, mas não respondeu tudo, e Helena percebeu. Antes que pudesse insistir, a porta do escritório principal se abriu. Um dos diretores saiu chamando. Maria, precisamos conversar. O tom era sério, sem espaço para discussão. O escritório inteiro ficou em silêncio. Maria congelou por um segundo, mas logo tentou manter a postura e seguiu até a sala, sem olhar para trás. Assim que a porta se fechou, o ambiente explodiu em murmúrios. O que aconteceu? Você viu a cara dela? Isso nunca aconteceu antes. Helena ficou parada, ainda assimilando tudo. Jonathan se aproximou um pouco mais, falando em voz baixa. Isso é só o começo. Ela o olhou surpresa. Começo de quê? Ele não respondeu imediatamente. Apenas desviou o olhar na direção da sala fechada, de colocar as coisas no lugar. Minutos depois, a porta se abriu novamente. Maria saiu, mas dessa vez não havia arrogância no seu rosto, apenas tensão, raiva contida. E por baixo de tudo isso, vergonha. Ela caminhou pelo escritório sob o olhar de todos e parou, bem na frente de Helena. O silêncio caiu mais uma vez. Você teve sorte, disse Maria em voz baixa. Mas isso não acabou. Helena sustentou o olhar dela, e dessa vez não recuou. Eu sei. Maria desviou o olhar e saiu, sem dizer mais nada, sem olhar para ninguém. E naquele momento todos entenderam. Algo tinha mudado. E muito. Helena soltou o ar devagar, como se só agora pudesse respirar de verdade. Eu não acredito que isso aconteceu. Jonathan sorriu de leve. Acredita? Ela olhou para ele, ainda confusa. Quem é você, Jonathan? A pergunta saiu sem filtro, direta. Ele a encarou por um segundo, mais sério do que nunca, como se estivesse decidindo até onde podia ir. Mas então, como sempre, ele suavizou. Alguém que está do seu lado? A resposta veio fácil, mas não era completa. E Helena sabia disso. Mesmo assim, naquele momento ela não insistiu, porque, no fundo, confiava nele, mesmo sem entender. E talvez esse fosse o começo de algo ainda maior, algo que nenhum dos dois conseguiria evitar. O restante do dia passou de forma estranhamente diferente para Helena. Nada no ambiente tinha mudado de fato. Os mesmos computadores, as mesmas mesas, as mesmas pessoas. Mas a sensação era outra. Os olhares já não eram de indiferença. Eram de curiosidade, que em alguns casos, respeito. Ela nunca tinha sido o centro de atenção ali, e agora era impossível passar despercebida. Mas, curiosamente, não era isso que ocupava sua mente. Era Jonathan, a forma como ele tinha assumido o controle da situação. A calma, a segurança e, principalmente, o mistério. Você vai continuar pensando em mim desse jeito ou vai trabalhar? A voz dele surgiu ao lado, tirando Helena dos pensamentos. Ela levantou os olhar imediatamente constrangida. Eu não estava pensando em você. Claro que não. O sorriso dele entregava que não acreditava em uma palavra. Ela tentou mudar de assunto. Eu ainda não entendi como você conseguiu aquilo tão rápido. Jonathan puxou uma cadeira e sentou ao lado dela sem pedir. Você quer mesmo saber? Quero. Ele se inclinou levemente, diminuindo a distância entre os dois. Eu presto atenção em tudo. O tom dele era baixo, quase íntimo. Helena sentiu o coração acelerar. Isso não responde. Responde mais do que você imagina.
O olhar dele ficou preso ao dela por alguns segundos, e novamente aquele silêncio surgiu. Mas agora diferente, mais intenso, mais carregado. Helena foi a primeira a desviar. Você faz isso de propósito. Isso o quê? Me deixar confusa. Jonathan sorriu de leve. Talvez eu só goste de te observar tentando me entender. Ela soltou uma pequena risada, balançando a cabeça. Você é impossível. E mesmo assim você aceitou tomar café comigo. Ela não respondeu. Mas o sorriso dela respondeu por ela. O resto do expediente passou mais leve. Entre pequenos olhares, comentários discretos e uma proximidade que crescia aos poucos, sem que nenhum dos dois precisasse forçar. Era natural. E exatamente por isso, perigoso. Quando o horário finalmente chegou, Helena desligou o computador e pegou suas coisas. Hoje também tem café? Perguntou ela, tentando soar casual. Jonathan se levantou. Hoje tem algo melhor. Ela arqueou levemente a sobrancelha. Melhor que café? Vem comigo que você descobre. Ela hesitou por um segundo, mas foi só um. E então, foi. Do lado de fora, a noite já começava a tomar conta da cidade. As luzes dos prédios acesas, o movimento das ruas, o som distante dos carros, tudo parecia compor um cenário diferente do habitual. Jonathan a levou até um lugar simples, mas bonito. Um pequeno restaurante com iluminação suave, música baixa e um clima acolhedor que contrastava completamente com o ambiente do trabalho. Helena olhou ao redor, surpresa. Você esconde bem esses lugares. Eu escolho bem onde vale a pena ir. Ela sentou, ainda observando os detalhes. E por que aqui? Jonathan puxou a cadeira, encarando-a com um leve sorriso. Porque eu sabia que você ia gostar. A resposta veio natural, sem esforço. E, de alguma forma, acertou. Durante o jantar, a conversa fluiu de um jeito leve, quase inesperado. Falaram sobre coisas simples, memórias, pequenos detalhes do dia a dia, e aos poucos as barreiras foram caindo. Helena começou a rir mais, a relaxar mais, a se permitir. E Jonathan apenas observava, como se estivesse guardando cada detalhe. Em determinado momento, o silêncio voltou, mas não era vazio. Era cheio. Cheio de significado. Porque eu sinto que você sabe muito mais do que fala? Perguntou Helena de repente. Jonathan apoiou o olhar nela. Porque eu sei. A sinceridade da resposta a pegou de surpresa. E isso não te incomoda? Insistiu ela. Não. Ele respondeu com calma. Só quando envolve você. O coração de Helena falhou uma batida. Por quê? Ele demorou um segundo, como se estivesse escolhendo as palavras. Porque você merece mais do que aquilo. Aquilo. O trabalho. As humilhações. A forma como era tratada. Helena sentiu algo apertar dentro dela, mas ao mesmo tempo aquecer. E foi nesse momento que ela percebeu. Não era só conforto. Não era só amizade. Era algo crescendo, rápido, intenso e impossível de ignorar. Do outro lado da cidade, em um ambiente completamente diferente, Maria não estava calma. Sentada em sua casa, com o celular nas mãos, ela revisava mensagens, registros, qualquer coisa que pudesse reverter a situação do dia. Mas quanto mais procurava, mais frustrada ficava. Nada. Nenhuma falha evidente. Nenhuma brecha. E isso a irritava ainda mais. Isso não faz sentido, murmurou jogando o celular sobre a mesa. Ela se levantou, andando de um lado para o outro. A imagem de Helena, e principalmente de Jonathan, não saía da sua cabeça. A forma como ele falou, como enfrentou, como não demonstrou medo. Aquilo não era comportamento de um funcionário comum. Não era. E Maria sabia disso. Ela parou de repente, pensando, conectando pontos. Quem é você? A pergunta saiu em voz baixa, mas carregada de desconfiança. Se havia algo que Maria não aceitava, era perder o controle. E naquele momento, era exatamente isso que estava acontecendo. Ela respirou fundo e então pegou o celular novamente. Dessa vez, com um propósito claro. Se eu não consigo derrubar ela diretamente, murmurou, então eu derrubo ele. Seus olhos endureceram, decididos, e quando ele cair, ela cai junto. Enquanto isso,
Do lado de fora do restaurante, Helena e Jonathan caminhavam lentamente. A noite estava agradável, o movimento mais tranquilo. Nenhum dos dois parecia com pressa de ir embora. Obrigada por hoje, disse Helena olhando para ele. De verdade. Jonathan parou. Ela também. Os dois ficaram frente a frente, mais próximos do que antes. Você não precisa agradecer, respondeu ele com a voz mais baixa. O olhar dele desceu por um segundo, até os lábios dela, e voltou. Helena percebeu, e o coração acelerou. O mundo ao redor pareceu diminuir. O tempo, desacelerar. Eu preciso, sim, disse ela quase em um sussurro. Jonathan deu um pequeno passo à frente, diminuindo ainda mais a distância. Então agradece ficando. O tom era suave, mas carregado de intenção. Helena prendeu a respiração. Ficando, ele sustentou o olhar dela. Perto de mim. O silêncio que veio depois foi intenso, cheio, e naquele momento, Helena tomou uma decisão. Ela não recuou, não desviou. Apenas permaneceu ali. E isso foi suficiente. Jonathan levou a mão lentamente até o rosto dela, tocando de forma leve, quase cuidadosa demais para alguém que parecia tão seguro o tempo todo. O toque fez Helena fechar os olhos por um instante. E então, ele se aproximou, devagar, sem pressa, como se quisesse que aquele momento durasse o máximo possível. E quando os lábios finalmente se encontraram, nada ao redor importava mais. O beijo foi suave no início, mas carregado de tudo que vinha sendo construído. Olhares, silêncios, tensão, cuidado e algo mais. Algo que estava apenas começando. Quando se afastaram ainda próximos, Helena abriu os olhos devagar e encontrou o olhar dele ali, mais intenso do que nunca. Isso vai dar problema, né? Ela sussurrou, quase sorrindo. Jonathan também sorriu, mas havia algo diferente agora, algo mais profundo. Já deu. E naquele instante, nenhum dos dois fazia ideia do quanto aquilo era verdade. Na manhã seguinte, Helena acordou com a sensação de que algo dentro dela tinha mudado. O beijo da noite anterior ainda parecia presente, como um eco quente que insistia em permanecer. Mas junto com aquela sensação boa, vinha também uma inquietação difícil de ignorar, porque no fundo ela sabia, aquilo não seria simples. Ao chegar no escritório, o ambiente parecia mais silencioso do que o normal. Não era o silêncio comum de trabalho. Era outro tipo. Mais atento, mais carregado. Alguns olhares se voltaram para ela. Outros rapidamente desviaram. E foi então que Helena percebeu. Maria ainda não tinha aparecido. Ela seguiu até sua mesa, tentando focar, mas algo não parecia certo. Bom dia. A voz de Jonathan surgiu ao lado como sempre, mas dessa vez havia algo diferente. Menos leve. Bom dia, respondeu ela, observando-o com atenção. Aconteceu alguma coisa? Ele hesitou por um breve momento, quase imperceptível. Ainda não. A resposta foi curta, mas suficiente para acender um alerta dentro dela. Como assim ainda não? Jonathan apoiou a mão na mesa, inclinando-se levemente. Maria não vai deixar isso passar. Helena soltou o ar devagar. Eu sei. E ela já começou a se mexer. O coração de Helena apertou. O que você quer dizer com isso? Jonathan olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Ela está tentando puxar informações sobre mim. Helena franziu a testa. Sobre você? Histórico, função, acesso, tudo. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. E por que isso me preocupa tanto? Jonathan sustentou o olhar dela. E dessa vez, não desviou. Porque quando ela descobrir, as coisas vão mudar. O tom dele era calmo, mas carregado. Helena engoliu seco. Descobrir o quê, Jonathan? O silêncio que veio depois pareceu mais longo do que realmente foi. Ele abriu a boca, como se fosse finalmente responder. Mas naquele exato momento, a porta principal do escritório se abriu e Maria entrou. Mas ela não estava sozinha. 2 homens de terno vieram logo atrás. Postura séria, olhares atentos. O tipo de presença que fazia qualquer ambiente mudar imediatamente. O escritório inteiro ficou em silêncio. Helena sentiu o corpo enrijecer. O que está acontecendo? Sussurrou. Jonathan não respondeu, apenas observou.
completamente tranquilo, como se já esperasse por aquilo. Maria caminhou lentamente pelo escritório, seus saltos ecoando com firmeza, até parar bem no centro. Seus olhos encontraram os de Jonathan, e um pequeno sorriso surgiu, mas dessa vez não era de arrogância, era de quem acreditava ter vencido. Acho que agora a gente vai entender muita coisa, disse ela. E naquele instante ficou claro. A verdade estava prestes a vir à tona. O silêncio no escritório era absoluto. Ninguém se movia, ninguém ousava falar. Todos os olhares estavam fixos na cena que se formava no centro do ambiente. Maria cruzou os braços, mantendo o olhar firme em Jonathan. Esses aqui, disse ela, indicando os homens ao seu lado. São da auditoria interna. Helena sentiu o coração acelerar ainda mais. Auditoria, recebemos algumas informações interessantes, continuou Maria, e resolvemos verificar certas irregularidades. Jonathan permaneceu imóvel, sem reação, sem surpresa. Irregularidades? Repetiu Helena confusa. Maria nem olhou para ela. Acesso indevido a sistemas, interferência em arquivos, comportamento incompatível com a função. Cada palavra parecia calculada, direcionada, e tudo aponta para você, completou ela, olhando diretamente para Jonathan. O ambiente ficou ainda mais tenso. Helena virou-se imediatamente para ele. Jonathan, mas ele não respondeu, apenas observava, calmo, demais. Um dos homens da auditoria deu um passo à frente. Precisamos que o senhor nos acompanhe. Foi nesse momento que algo mudou. Sutil, mas inegável. Jonathan respirou fundo. E então, finalmente se moveu, mas não para recuar, nem para se justificar. Ele apenas ajeitou levemente a manga da camisa, como se estivesse se preparando. Claro, disse ele com tranquilidade. Mas antes, ele deu um passo à frente, e o som daquele movimento ecoou no silêncio. Eu acho que já passou da hora de parar com isso. Maria estreitou os olhos. Parar com o quê? Jonathan a encarou diretamente, e pela primeira vez, não havia leveza nenhuma no olhar dele. Com esse teatro, o impacto foi imediato. O ar pareceu pesar. Maria soltou uma pequena risada, tentando manter o controle. Teatro? Você está sendo acusado? Não, interrompeu ele firme. Eu estou sendo provocado. O escritório inteiro prendeu a respiração. Os homens da auditoria se entreolharam, confusos. E então, Jonathan tirou algo do bolso. Um cartão. Simples, discreto. Mas quando ele levantou, tudo mudou. Talvez seja melhor vocês confirmarem isso antes de continuarem, disse ele entregando o cartão. Um dos homens pegou, olhou e congelou. O outro se aproximou. Leu também. E imediatamente mudou de postura. Senhor, começou ele visivelmente surpreso. Maria franziu a testa. O que está acontecendo? O homem levantou o olhar, agora completamente sério. Esse é o proprietário da empresa. O silêncio que veio depois foi absoluto. Pesado. Inacreditável. Helena sentiu o mundo girar por um segundo. O quê? Maria riu nervosa. Isso é algum tipo de piada. Mas ninguém riu. Ninguém se moveu, porque todos já tinham entendido. Jonathan deu mais um passo à frente. Agora, não havia mais como esconder. Meu nome é Jonathan Almeida, disse ele com a voz firme. E eu sou o dono dessa empresa. Cada palavra caiu como um impacto. Definitivo. Os olhares se voltaram para Maria, que agora não tinha mais controle nenhum. A expressão dela mudou. A confiança desapareceu. E no lugar veio o choque. Isso não é possível. Jonathan a encarou. Frio, direto. Você humilhou funcionários, manipulou dados e tentou incriminar alguém inocente. O tom dele agora era outro. Autoridade pura. E fez isso achando que ninguém estava vendo. Maria deu um passo para trás. Eu posso explicar. Não precisa. Ele a interrompeu, sem elevar a voz, mas sem deixar espaço. Você está demitida. A frase foi seca. Final. Irreversível. O escritório inteiro ficou em silêncio absoluto. Maria abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque pela primeira vez ela não tinha o que dizer.
Jonathan desviou o olhar dela, como se ela já não tivesse mais importância. E então, olhou para Helena. E foi nesse momento que tudo mudou novamente. Porque, diferente de todos ali, ela não estava chocada só com a situação. Ela estava olhando para ele, tentando reconhecer quem ele realmente era. Você... Ela começou quase sem voz. Jonathan suavizou o olhar. Mas agora, não havia mais como esconder. Eu ia te contar. A verdade finalmente estava exposta. E, junto com ela, veio a pergunta que mudaria tudo. Será que Helena conseguiria confiar nele depois disso? O silêncio que tomou conta do escritório depois da revelação parecia irreversível. Ninguém ousava se mover. Ninguém ousava sequer respirar mais alto. Mas, para Helena, o mundo não estava silencioso. Estava barulhento demais. Cada palavra dita por Jonathan ecoava dentro dela. Eu sou o dono dessa empresa. A frase se repetia insistente, misturando-se com tudo o que ela tinha vivido ao lado dele até aquele momento. Os cafés, as conversas, os olhares, o beijo. E, de repente, tudo parecia ter um novo peso, um novo significado. Você... Esse tempo todo... A voz dela saiu baixa, quase falhando. Jonathan deu um passo em direção a ela, mas parou ao perceber o olhar dela. Não era rejeição, mas também não era o mesmo de antes. Era confusão. Eu queria te contar, disse ele com calma. Mas não desse jeito. Helena balançou levemente a cabeça. Então como? Perguntou, ainda tentando organizar os pensamentos. Depois que tudo estivesse perfeito, depois que eu já estivesse envolvida, a pergunta não veio como acusação, veio como dor. E isso atingiu Jonathan de forma diferente. Eu nunca menti para você, respondeu ele firme, mas sem dureza. Eu só não disse tudo. Ela soltou uma respiração curta. Isso também é esconder, Jonathan. O nome dele, dito daquela forma, soou mais distante, mais formal. E ele percebeu, ao redor deles, o escritório continuava em silêncio absoluto, como se todos estivessem assistindo a uma cena que não deveriam interromper. Mas naquele momento, só existiam os dois. Olha para mim, disse ele mais baixo. Helena hesitou por um segundo, mas olhou. E quando fez isso, encontrou algo que não tinha mudado. O mesmo olhar, o mesmo cuidado, a mesma intensidade. Nada do que eu senti por você foi estratégia, continuou ele. Nada. A voz dele não era alta, mas era verdadeira. Eu não precisei ser dono de nada para querer estar perto de você. As palavras atingiram Helena com força, porque no fundo, ela sabia que aqueles momentos eram reais, que nada daquilo parecia ensaiado. E ainda assim, mas você tinha poder, disse ela. E eu não sabia disso. Jonathan respirou fundo. E você acha que isso muda o que existe entre a gente? Helena ficou em silêncio, porque essa era a parte mais difícil. Não era sobre o cargo. Não era sobre a empresa. Era sobre o que ela sentia. E o quanto aquilo continuava ali, mesmo depois da verdade. Ela desviou o olhar por um instante, tentando se recompor. Eu só preciso entender, disse ela mais baixa. Jonathan assentiu, sem pressionar, sem insistir, porque pela primeira vez ele não estava no controle da situação. E ele sabia disso. Enquanto isso, do outro lado do escritório, Maria ainda permanecia parada. Mas agora, completamente diferente. Sem postura, sem autoridade, sem voz. A realidade finalmente tinha caído sobre ela. E era pesada. Demais. Isso não pode terminar assim, murmurou, tentando recuperar algo que já não existia. Jonathan desviou o olhar de Helena e voltou sua atenção para Maria. E naquele momento, o homem leve e descontraído desapareceu completamente. Já terminou, disse ele com firmeza. Maria deu um passo à frente, desesperada. Eu posso consertar isso, eu posso... Você manipulou dados, interrompeu ele. Humilhou funcionários e tentou prejudicar alguém inocente. Cada palavra era precisa, sem exagero, sem emoção, apenas verdade. Esse tipo de comportamento não tem espaço aqui. O escritório inteiro assistia, em silêncio. Você vai sair agora, continuou ele. E o RH vai cuidar do restante.
A sentença estava dada, sem volta. Maria abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos percorreram o ambiente e, pela primeira vez, ela sentiu o peso do julgamento que antes ela mesma causava nos outros. E então, ela saiu, sem olhar para ninguém, sem dizer mais nada. E, naquele instante, o ciclo se fechava, porque essa era a parte mais difícil. Não era sobre o cargo, não era sobre a empresa, era sobre o que ela sentia. E o quanto aquilo continuava ali, mesmo depois da verdade. Ela desviou o olhar por um instante, tentando se recompor. Eu só preciso entender, disse ela mais baixa. Jonathan assentiu, sem pressionar, sem insistir, porque pela primeira vez ele não estava no controle da situação, e ele sabia disso. Enquanto isso, do outro lado do escritório, Maria ainda permanecia parada, mas agora completamente diferente, sem postura, sem autoridade, sem voz. A realidade finalmente tinha caído sobre ela, e era pesada demais. Isso não pode terminar assim, murmurou, tentando recuperar algo que já não existia. Jonathan desviou o olhar de Helena e voltou sua atenção para Maria. E naquele momento, o homem leve e descontraído desapareceu completamente. Já terminou, disse ele com firmeza. Maria deu um passo à frente, desesperada. Eu posso consertar isso, eu posso... Você manipulou dados, interrompeu ele. Humilhou funcionários e tentou prejudicar alguém inocente. Cada palavra era precisa, sem exagero, sem emoção, apenas verdade. Esse tipo de comportamento não tem espaço aqui. O escritório inteiro assistia, em silêncio. Você vai sair agora, continuou ele. E o RH vai cuidar do restante. A sentença estava dada, sem volta. Maria abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos percorreram o ambiente e, pela primeira vez, ela sentiu o peso do julgamento que antes ela mesma causava nos outros. E então, ela saiu, sem olhar para ninguém, sem dizer mais nada. E, naquele instante, o ciclo se fechava. O restante do dia passou como um borrão. O escritório aos poucos voltou ao normal. Mas nada era realmente igual, porque todos sabiam. Algo tinha mudado ali. E, principalmente, entre Helena e Jonathan. Ela saiu mais cedo naquele dia. Precisava de ar, de silêncio, de tempo. Caminhou sem destino por alguns minutos, deixando a brisa da noite tocar seu rosto, tentando organizar tudo que sentia, mas não adiantava, porque por mais que tentasse pensar, o que ela sentia falava mais alto. E no fundo, ela já sabia a resposta. Eu sabia que você ia fugir. A voz dele veio atrás dela. Helena fechou os olhos por um segundo, antes de se virar. Jonathan estava ali, sem pressa, sem distância, como sempre. Eu não fugi, respondeu ela. Eu só precisava pensar. Ele assentiu. E conseguiu. Ela deu um pequeno sorriso, ainda carregado de emoção. Consegui sentir. O olhar dele suavizou. E o que você sentiu? Helena deu um passo mais perto, sem medo, sem hesitação, que nada mudou, onde realmente importa. O silêncio entre eles agora era diferente, mais claro, mais honesto. Jonathan se aproximou também. Então, ela respirou fundo e decidiu não se esconder. Eu fiquei com raiva, admitiu. Fiquei confusa, mas não consegui deixar de sentir o que eu sinto por você. As palavras vieram firmes, sem dúvida. E isso foi tudo que Jonathan precisava ouvir. Ele levou a mão até o rosto dela novamente, com o mesmo cuidado de antes, mas agora sem barreiras. Eu devia ter te contado, disse ele baixo, mas você precisava me conhecer sem isso. Helena assentiu levemente, e eu conheci. Os dois se olharam por um instante, que pareceu durar muito mais do que deveria. E então, não havia mais motivo para esperar. Jonathan se aproximou, e dessa vez o beijo não foi hesitante. Foi intenso, carregado de tudo que tinha ficado preso. Dúvidas, medos, desejo, sentimento e, principalmente, certeza. Quando se afastaram ainda próximos, Helena apoiou a testa na dele, sorrindo de leve. Então, chefe, disse ela com um tom brincalhão,
Jonathan soltou uma pequena risada. Não começa. Eu trabalho para você agora. Não, respondeu ele, olhando diretamente nos olhos dela. Você trabalha com orgulho. E vai crescer aqui por mérito seu. O jeito como ele disse aquilo foi diferente. Sem superioridade, sem distância, só verdade. E Helena sentiu. E fora daqui? Perguntou ela, com um leve desafio no olhar. Jonathan sorriu. Aquele sorriso que ela já conhecia. Fora daqui, eu sou só o cara que não consegue ficar longe de você. Ela riu baixo. Melhor assim. Ele aproximou o rosto novamente. Muito melhor. Alguns meses depois, o escritório era outro. Mais leve, mais humano. E Helena, também. Agora reconhecida, respeitada, ocupando um lugar que sempre foi dela, mas que antes nunca tinha sido visto. Ei, Jonathan, continuava o mesmo, pelo menos com ela, porque longe dos olhares dos outros, longe das formalidades, eles eram apenas dois, rindo, conversando, vivendo e se escolhendo todos os dias. No meio do caos, nasceu algo que nenhum dos dois conseguiu evitar, um sentimento real, intenso e impossível de ignorar. Helena deixou de ser invisível e se tornou inesquecível. E Jonathan deixou de esconder quem era, para mostrar de uma vez por todas por quem ele lutava. Porque no final, não foi sobre poder, foi sobre escolher e ficar. E se essa história te fez sentir alguma coisa, se você se conectou com cada momento, se inscreve no canal, porque aqui cada história é feita para tocar o coração de verdade.